Olá, eu sou Jales Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 54. Finalmente terminando o capítulo 11, longo capítulo 11 aqui do Evangelho de São Lucas. Enquanto falava, um fariseu convidou-o para almoçar em sua casa. Entrou e pôs-se à mesa. O fariseu, vendo isso, ficou admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções antes do almoço. O Senhor, porém, lhe disse: Agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do corpo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Importava praticar essas coisas sem deixar de lado aquelas. Ai de vós, fariseus, que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como esses túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem saber. Um dos legistas tomou então a palavra. Mestre, falando assim, tu nos insultas também. Ele respondeu: Igualmente, ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais esses fardos com um dedo sequer. Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Assim vós sois testemunhas e aprovais os atos dos vossos pais. Eles mataram e vós edificais. Eis porque a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Túmulos disfarçados.
Jesus não nega a presença numa festa, num jantar, mas o anfitrião não espere que Jesus vai ficar ali passando pano quente nas coisas da vida dele. Porque Jesus não faz isso. Prova disso é que já aconteceu outras vezes em que Jesus foi chamado para um jantar, para um banquete, e lá ele foi falar, ou fizeram alguma pergunta para ele, e ele falou a verdade. E aquilo foi constrangedor, e aquilo acabou com o jantar. Ou você acha que teve almoço? Depois daquilo? Não teve. Né? Talvez eles nem começaram a comer. Eu acho que não. Aqui não fala, né? Mas subentende-se que Jesus se pôs à mesa, né? Para comer. Então, o fariseu ele ficou o quê? Escandalizado com aquilo. Ele ficou admirado. Falou, como assim? Você não vai fazer as abluções? Talvez ele tenha logo perguntado, questionado, ou talvez não, ele fez as abluções e tal, começaram a comer, e lá pelas tantas ele falou, aqui não está dito isso. Mas provavelmente não teve almoço, nem começou. Dali mesmo teve o discurso de Jesus, a discussão, e Jesus se levantou e foi embora. Mas por quê? Jesus estava cansado de ver aquela falsidade deles. E ali ele abriu o coração e falou tudo que ele precisava falar para ver se aqueles homens acordavam para aquilo que estava acontecendo. Jesus respondeu diversas questões que lhe foram colocadas, que lhe foram propostas. E nestas questões que Jesus respondeu, dificilmente aqueles homens eles obedeciam. Eles se fechavam, sempre se fechavam. Só que chegou uma hora em que Jesus descarregou várias realidades. Olha, faz isso, tá vendo? Você deveria estar fazendo aquilo, não faz. Vai acontecer isso com você, ai de você. São sentenças sérias. Mas parece que não adiantou. Aqueles homens continuaram obstinados contra Jesus. Mas vamos às queixas de Jesus, porque nós que estamos ouvindo essa palavra, precisamos perceber se também nós não estamos incorrendo no mesmo erro dos fariseus e dos legistas, ou levitas também, né? Escribas. Jesus começa falando, versículo 39. Purificais o exterior do corpo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Jesus vê o coração e ele diz, insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Ou seja, não dá para fingir. Essa é a primeira grande verdade. Não dá para fingir diante de Deus. Você e eu podemos mostrar tudo muito bonito por fora, para todo mundo ver, engana todo mundo. E Jesus vai falar isso lá embaixo. Engana todo mundo. Mas a Deus não tem como. Ele vê, ele fez o interior e o exterior, é isso que ele está dizendo. Então, e aí ele diz, o que eles precisavam fazer? Antes, dai o que tendes em esmola e tudo ficará puro para vós. Em esmola para o povo, não só aquilo que tem, né? Fisicamente, né? Mas também isso. Mas o que você tem de riqueza. Porque ali tem o quê? Tem um fariseu, alguém que conhece a lei. Então, dá isso em esmola, oferece a verdade disso. Oferece o que você tem. Oferece quem você é. Porque aquilo que a gente tem para dar em esmola, nem sempre. E muitas vezes não é o que a gente tem de material, é o que a gente tem do nosso ser, da nossa riqueza de vida, de sabedoria, do que a gente experimentou, é uma atenção, enfim.
Somos nós mesmos. Essa foi a riqueza que Deus deu para nós. Ele mesmo. A doação de si por nós. E Jesus está mandando e dando uma promessa. Olha a misericórdia dele. Dai antes o que tendes em esmola e tudo ficará puro para vós. Vocês serão puros se vocês fizerem isso. Mas aí ele fala, mas agora, ai de vós, fariseus. Vocês pagam o dízimo da hortelã, fazem um monte de coisa para todo mundo ver, mas deixa de lado a justiça e o amor de Deus. Vocês tinham que fazer uma coisa, mas sem deixar de lado a outra. Vocês gostam de primeiros lugares, de saudações nas festas públicas, de serem reconhecidos. E aí vem aquilo que ele estava falando no início, né? Que Deus vê o interior. Versículo 44. Ai de vós, porque sois como esses túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem saber. Ou seja, não adianta por dentro não viver a verdade de uma devoção a Deus e por fora viver. Carinha de santo, se vestir como santo, agir como se fosse santo, mas dentro de você, do seu coração, que ninguém mais vê, mas Deus vê, você não tem devoção nenhuma. Ou eu não tenho devoção nenhuma, para não falar de você, né? Falar de mim. Então Deus conhece o coração. Então a intenção daquilo que fazemos, Deus conhece, é o que mais conta. É claro que a gente tem que ir purificando as intenções, gente. Isso não é fácil, não. Pensando que eu também não sei disso? Eu sei também. Eu também luto contra as minhas más inclinações e intenções todo dia. Mas a gente tem que lutar, a gente não pode desistir para vencer, para que Deus vença. E Ele vendo o que a gente quer fazer por Ele, para Ele, nos purifique. E aí nós seremos puros. E aí não vai ter problema não fazer o ritual, não cumprir o preceito. Vou dar um exemplo aqui, né? Na comunidade Canção Nova, nós temos uma espiritualidade. E na espiritualidade da Canção Nova, tem 5 pedrinhas. Não é que as 5 pedrinhas são a espiritualidade, mas elas fazem parte. Elas são meios para manter a nossa oração ao ritmo da vida. Isso faz parte da nossa espiritualidade Canção Nova. A oração ao ritmo da vida. Entende? Então, nós vamos rezar ao ritmo da vida. Quais são os meios que nós lançamos mão para rezar ao ritmo da vida? A gente faz o estudo bíblico todo dia, a gente reza o terço ou o rosário todo dia, a gente vai fazer adoração, a gente, usa dessas 5 pedrinhas como meios. Mas não só esses, a gente tem outros meios também. Tem uma leitura espiritual, tem uma oração, espontânea, momentos diferentes de meditação com Deus, enfim, devoções pessoais particulares a um santo de devoção. Tudo isso faz parte dos meios para nos manter ligados a Deus todos os dias. Então, quando nossa intenção é essa, e ainda, olha o que eu vou falar, presta atenção, ainda que num dia desses, você por algum motivo não ter condições, por vários motivos, de fazer um estudo bíblico, por exemplo, mas ouviu uma palavra de Deus, ou se lembrou de um versículo, e ali se uniu a Deus com aquele versículo que você lembrou. Você nem estava com a Bíblia. Quem vai dizer para você que você não está vivendo a verdade no seu íntimo da união com Deus? Ai, poxa, eu não fiz o estudo bíblico. Meu Deus, cometi um pecado contra a minha espiritualidade. Quando isso é leviano da minha parte, ou seja, fiquei com preguiça, não fiz o estudo. Estava cansado, mas hoje eu não vou fazer não. Aí assim, eu tenho que pedir perdão para Deus, porque eu pequei contra a minha espiritualidade. Eu que sou Canção Nova e tenho esse voto, esse compromisso
Eu não fiz por relaxo. Estava cansado demais. Sabia que para fazer o estudo bíblico eu tinha que acordar mais cedo, mas eu não quis acordar mais cedo. Relaxo, né? Preferi outra coisa. E é assim que vai deixando de fazer estudo bíblico, né? Vai colocando as coisas como mais importantes. Outras coisas. Enfim, é diferente. É diferente de se às vezes em trânsito, às vezes no exercício da própria missão, em outras realidades, doença, eu fico impedido de fazer o estudo naquele dia, mas no meu coração eu me uni a Deus através de um versículo. Quem vai dizer que eu não fiz o estudo bíblico naquele dia? Ninguém pode dizer. E é isso que Jesus está explicando aqui, que nós não vamos viver do externo, mas sobretudo do interior, em que a gente não precisa ficar mostrando para todo mundo em praça pública, né? Qual é a praça pública hoje? É o nosso Instagram. Quando tem o objetivo de evangelização, beleza, parabéns. Agora, quando é só para mostrar para todo mundo o que eu faço, o que eu não faço, de bonito, nosso mérito, poxa, gente, aí a gente está, né, se perdendo um pouquinho do objetivo, que não é se mostrar justo diante de todo mundo, mas é sim evangelizar as pessoas. Bom, e aí, se a gente vive essa dicotomia entre aquilo que é verdadeiro do interior e aquilo que eu mostro ser no exterior, eu sou como um túmulo disfarçado, onde as pessoas pisam sem saber. Que duro! Que forte isso! Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Aí um legista se doeu e levou também. Jesus falou para eles também. Por quê? Porque pôs fardos insuportáveis e não mexe esses fardos nem com o dedo, não faz nada. Imagina que eu venho aqui e falo para você que você tem que fazer isso, ou estudo todo dia, né? Faça o estudo bíblico, faça o seu reze o terço, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, você tem que ir para missa, você tem que... E eu não faço. E eu não vivo. É isso aqui que Jesus está falando. Você manda todo mundo fazer, rezar, ir para o céu, porque você vai para o céu, e você não faz. Ai de vós. Luta você também para viver. Por isso que eu sempre falo aqui. Vamos lutar para viver, porque não é fácil viver. Porque a gente tem muitos desejos ainda contrários à vontade de Deus, e a gente tem que lutar contra isso para estar na vontade de Deus todos os dias. A gente precisa lutar para viver. Então, que a gente não seja como esses legistas. A gente manda todo mundo fazer, dá bom conselho para todo mundo e a gente não faz. Os fariseus e os legistas ouviram os ai de vós. Em que a gente vai e fala assim, trata com toda a devoção as pessoas que foram maltratadas por outras. Os nossos pais, falando dos túmulos, né? A gente critica. Eles, ao invés de criticar aquilo que fizeram anteriormente com os profetas, matando os profetas, eles vão lá e dão um jeitinho, dão honra, colocam flores, reformam os túmulos. Jesus está falando, vocês estão cúmplices. Mas aí vem o que a sabedoria de Deus diz. Versículos 49 a 51. Que serão dados profetas, eles vão perseguir, eles vão maltratar. Só que a essa geração será pedido o preço do sangue, vão prestar contas do sangue de todos os justos, desde Abel até Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Essa geração que conhece, olha só, que conhece a verdade, mas não faz, não cumpre. Sabe que é certo fazer isso, mas escolhe fazer o errado. Por quê? Porque quer permanecer naquilo lá e acha que pode fingir que ninguém vai ver. Jesus está dizendo, vai ser cobrado de você. Misericórdia, Senhor, que nós não vivamos essa falsidade de fariseus, mas que façamos a vontade de Deus em nossas vidas.
Vamos anotar no nosso diário? Tem muita coisa para anotar. Promessa de Deus tem no versículo 41 e depois dos versículos 49 a 51. Depois tem ordens. Versículo 41 é ordem de Deus também. E aí vem os princípios eternos. Versículo 39 e 40, né? Verdade, né? Grande verdade desse trecho. Depois, dos versículos 42 a 44, também explicando a verdade. E aqui, versículos 46 a 48. E depois, versículo 52. Tudo isso é princípio eterno, tá bom? Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário. E você já sabe. Vamos lutar para viver. Quem é novo aqui no canal está convidado a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque seu like evangeliza. E assim vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib. Para começar, tem instruções aqui na descrição do vídeo e vídeos que vão te ajudar aqui também no final como sugestões. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.